Desde o berço, Júlio César parecia destinado a uma grandeza que poucos mortais alcançaram. Nascido por volta de 100 a.C., sua linhagem patrícia e uma ambição insaciável moldaram um homem de extraordinária inteligência e carisma. Contudo, foi no campo de batalha que seu gênio se revelou de forma mais avassaladora, forjando a reputação que o impulsionaria para o topo da República Romana. A Gália, um vasto território de tribos fragmentadas e indomáveis, tornou-se o palco de sua ascensão meteórica, um prelúdio brutal para o destino que o aguardava. Durante cerca de 8 anos, entre 58 e 50 a.C., César conduziu suas legiões em uma série de campanhas brutais e brilhantes, culminando na subjugação completa de povos que pareciam invencíveis. Sua capacidade estratégica, a velocidade de suas marchas e a ferocidade de seus ataques eram lendárias. Foi após uma dessas vitórias fulminantes na Ásia Menor que ele cunhou a frase que ecoaria através dos séculos: Veni, vidi, vici, vim, vi, venci. Essas 3 palavras encapsulavam não apenas sua eficácia militar, mas também a arrogância e a confiança que se tornariam marcas registradas de sua personalidade e um aviso para seus rivais. A glória militar não era um fim em si mesma para César, era uma poderosa ferramenta política. Cada vitória na Gália era meticulosamente utilizada para silenciar seus oponentes no Senado romano. Enquanto suas legiões garantiam novas riquezas e terras para Roma, ele forjava uma lealdade inabalável em seus soldados e uma admiração irrestrita na plebe. Ele enviava relatórios detalhados de suas conquistas, não apenas para informar, mas para moldar a percepção pública e minar a influência daqueles que tentavam frear sua escalada de poder. Seu prestígio crescia a cada campanha, tornando-o uma figura intocável e temida. Para pavimentar seu caminho, César compreendeu a importância das alianças. Antes mesmo de suas conquistas gálicas, em torno de 60 a.C., ele formou o que viria a ser conhecido como o Primeiro Triunvirato. Uma coalizão política secreta, porém poderosa, que unia 3 dos homens mais influentes de Roma: ele próprio, o general Pompeu Magno, um herói militar venerado, e Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma. Essa união de gênios militares e fortuna pessoal permitiu a César contornar as rígidas estruturas da República, garantindo-lhe apoio político e recursos financeiros para suas ambições futuras. O triunvirato foi uma demonstração precoce da habilidade de César em manipular o poder e consolidar sua posição. Ele usou a força militar de Pompeu, a riqueza de Crasso e seu próprio carisma e influência para dominar a política romana. Esta aliança selou um pacto de apoio mútuo, um baluarte contra os velhos patrícios e a oposição senatorial. Mas como toda aliança de poder, ela carregava em si as sementes da desconfiança e da eventual ruptura, pressagiando a brutalidade que viria a definir a sua ascensão implacável e o preço que ele e outros pagariam. Após a glória inigualável de suas campanhas na Gália, onde sua genialidade militar e a velocidade de suas vitórias garantiram-lhe fama e um exército leal, Júlio César retornou a Roma com um poder sem precedentes. Sua ascensão meteórica, contudo, não veio sem um preço. A República Romana, outrora governada por seus concidadãos, via-se agora sob a sombra de um homem que parecia querer mais do que ser apenas um general vitorioso. As alianças do Primeiro Triunvirato, que o elevaram ao cenário político, haviam se desfeito. Crasso estava morto, e Pompeu, outrora seu aliado e genro, agora via em César uma ameaça direta à sua própria influência e aos valores republicanos que ele, de certa forma, representava. O Senado, temeroso do crescente poder de César, ordenou que ele dissolvesse suas legiões e retornasse a Roma como um cidadão comum, abrindo-se a possíveis processos políticos.
A exigência era um golpe calculado para destituí-lo de sua base de poder. Contudo, César não era homem de aceitar ordens que pudessem significar sua ruína. Em vez de depor suas armas, ele marchou com sua 13ª legião em uma afronta direta à lei romana, em direção à fronteira que separava sua província da Gália Cisalpina da própria Itália. No ano de 49 a.C., ele se deparou com o rio Rubicão, um pequeno curso d'água que naquele momento representava um abismo entre o general e o tirano. A lei era clara. Nenhum general podia cruzar o Rubicão com um exército armado. Era um tabu, uma linha invisível que protegia Roma de seus próprios militares. Pausado à beira da corrente, com seus homens aguardando, César compreendeu a irreversibilidade daquele momento. Sua decisão não seria apenas uma questão militar, mas uma declaração política que ecoaria pelos séculos. Com uma determinação gélida, ele pronunciou as palavras que selariam seu destino e o da República. Alea iacta est. A sorte está lançada. Ao cruzar aquele rio, Júlio César não apenas iniciou uma guerra civil contra Pompeu e o Senado, mas também declarou, de forma inegável, que sua ambição e seu poder pessoal eram superiores às leis e tradições da República. Esse ato audacioso, enquanto militarmente brilhante, serviu como o sinal inequívoco para seus aliados e adversários de que o limite havia sido ultrapassado. O gênio militar começava sua transformação no homem temido, percebido não mais como o salvador de Roma, mas como o início de sua subjugação, um tirano em ascensão. Aquele foi o ponto sem retorno, o primeiro passo decisivo na inevitável marcha para a traição que o aguardava. Com a guerra civil finalmente encerrada e seus inimigos derrotados ou dispersos, Júlio César encontrava-se no auge de seu poder. Roma jazia a seus pés, aguardando seu veredito. Em vez de seguir a tradição brutal dos vencedores romanos, que muitas vezes implicava proscrições sangrentas e a execução de oponentes políticos, César surpreendeu a todos com uma política de clemência sem precedentes. Ele perdoou a vasta maioria de seus antigos inimigos, inclusive muitos que haviam lutado ferrenhamente contra ele ao lado de Pompeu. Figuras proeminentes como Marco Júnior Brutus, que havia desertado para o lado de Pompeu após o Rubicão, não apenas foram perdoadas, mas também reintegradas à vida pública e até mesmo promovidas a posições de destaque. À primeira vista, este parecia ser um gesto de um líder magnânimo e visionário, buscando curar as feridas de uma nação dividida e consolidar a paz. Para César, a clemência era uma ferramenta política calculada, uma demonstração de sua autoridade suprema, uma forma de mostrar que ele estava acima das mesquinhas vinganças e que sua era seria de estabilidade. Ele esperava que tal generosidade gerasse lealdade e gratidão, pavimentando o caminho para um governo unificado sob sua liderança. Contudo, para a orgulhosa e intransigente elite romana, a clemência de César foi interpretada de uma maneira diametralmente oposta. Para os senadores e patrícios, que valorizavam acima de tudo sua dignidade e autonomia, ser perdoado por César não era um ato de graça, mas sim uma profunda e insuportável humilhação. Receber a vida e a posição de volta das mãos de um homem que eles viam como um tirano, um usurpador que havia violado as leis e tradições da República, era um insulto que corroía sua honra. Eles não sentiam gratidão, mas um ressentimento amargo e um sentimento de dívida não solicitada. A clemência implicava uma subordinação total, um reconhecimento de que suas vidas estavam à mercê de César. Para homens que se consideravam os guardiões da República e da liberdade romana, viver por um favor de um único homem era intolerável. Eles preferiam a morte honrosa à vida sob a sombra da condescendência de César. Cada ato de perdão, ao invés de desarmar seus corações, apenas inflamava o desejo de restaurar sua dignidade perdida, e com ela,
a república que eles acreditavam estar morrendo sob o domínio de um único homem. Assim, o gesto que César esperava, que selasse sua ascensão ao poder, ironicamente, plantou as sementes da conspiração que o derrubaria. Após cruzar o Rubicão e consolidar seu poder através de uma clemência que mais humilhava do que perdoava, Júlio César parecia não conhecer limites para sua ambição. A genialidade militar e política que o havia levado ao topo agora se transmutava em uma megalomania crescente, um jogo perigoso onde ele se via no mesmo patamar dos deuses. Roma, a república forjada sobre o ódio a reis, observava com pavor a ascensão de um homem que parecia determinado a quebrar o maior tabu. O primeiro grande tremor veio com sua nomeação como ditador perpétuo. Na tradição romana, um ditador era um magistrado extraordinário, investido de poder absoluto em tempos de crise, mas por um período rigidamente limitado, geralmente de 6 meses. César, no entanto, havia sido nomeado ditador por 10 anos e depois, simplesmente, perpétuo. Esta não era uma magistratura republicana, era o prenúncio de uma autocracia, uma coroa invisível que se assentava sobre sua cabeça. O Senado, esvaziado de seu poder e sob o controle de César, via-se impotente diante desta afronta à Constituição. Mas a megalomania de César não parou na política. Ele começou a aceitar honrarias que beiravam a divindade, um sacrilégio para a mentalidade romana. Estátuas foram erguidas em sua homenagem, algumas colocadas ao lado das imagens dos próprios deuses. Um culto a Júpiter Júlio foi sugerido, e ele foi agraciado com privilégios divinos, como ter seu aniversário celebrado como um festival e um mês do calendário nomeado em sua honra, o mês de julho. Essas demonstrações públicas de sua ascensão a um status quase divino aterrorizavam a elite. Roma idolatrava heróis, mas temia reis, e ainda mais, temia mortais, que se atreviam a se igualar aos imortais. Além disso, César começou a usar ostensivamente vestes triunfais em público, mesmo fora de ocasiões de triunfo. A toga púrpura e o louro de vencedor, símbolos do triunfo militar, eram trajes de exceção, carregados de significado sagrado. Ao adotá-los como parte de seu vestuário diário, ele apagava a distinção entre o cidadão e o conquistador, entre o magistrado e o monarca. Cada vez mais, seus gestos, suas honrarias e seu modo de vida gritavam a intenção de ser mais do que um primus inter pares, o primeiro entre iguais. Ele desejava ser o senhor absoluto. O terror final, e talvez o mais poderoso, era a crença generalizada de que César se coroaria rei. O fantasma de Tarquínio, o soberbo, o último rei de Roma, expulso há mais de 450 anos, pairava sobre a cidade. O próprio nome rei, des rex, era sinônimo de tirania e opressão. Para os senadores, educados na mais pura tradição republicana, ver César aceitar honrarias reais e flertar abertamente com a monarquia era a prova irrefutável de sua intenção de destruir a república. Esse pavor crescente não apenas intensificou a urgência, mas solidificou a convicção de que ele não poderia mais viver. Os punhais seriam forjados não por ódio pessoal, mas pela desesperada necessidade de preservar a liberdade romana, custasse o que custasse. A semente do medo plantada pela megalomania de Júlio César encontrou solo fértil nos corações e mentes de alguns dos mais proeminentes romanos. Não eram meros inimigos políticos. Muitos eram homens que César perdoara, agraciara e até mesmo considerava amigos. No entanto, para eles, a república estava em jogo, e um sacrifício impensável começou a ser arquitetado nos cantos sussurrantes do Senado e das casas patrícias. No centro da conspiração estavam duas figuras de personalidades e motivações distintas, mas unidas por um objetivo comum: Gaius Cassius Longinus e Marcus Junius Brutus.
Cássio era o arquiteto pragmático, um homem de intelecto aguçado e um profundo ressentimento contra César. Sua aversão era tanto política quanto pessoal, nascida de antigas humilhações e da crença inabalável de que César representava o fim da liberdade romana. Cássio não hesitou em manipular, em tecer a rede de descontentamento, encontrando em cada senador ofendido um potencial punhal. Para ele, a ação era uma necessidade fria, um cálculo político brutal para remover uma ameaça. Já Brutus era uma alma mais complexa. O idealista, o descendente do lendário Brutus, que expulsara os reis de Roma séculos antes. César, por sua vez, nutria um afeto quase paternal por ele, chegando a considerá-lo como um filho. Perdoado e elevado a posições de honra por César, Brutus enfrentava uma dissonância moral avassaladora. Ele valorizava a virtude estoica e a glória de sua linhagem, que exigia a defesa da República a qualquer custo. Cássio percebeu essa fraqueza, ou força, em Brutus. Com astúcia, ele apelou ao senso de dever republicano de Brutus, deixando mensagens anônimas em sua estátua, questionando-o sobre sua inação, enquanto a República morria e a sombra de um rei pairava sobre todos. A luta interna de Brutus foi feroz. Matar César não era apenas um regicídio para eles, mas o assassinato de um benfeitor, de um homem que lhe mostrara bondade e confiança. Contudo, na balança de Brutus, a lealdade pessoal pesava menos do que a lealdade a Roma, a sua história de liberdade e ao ideal de uma república livre de tiranos. Os conspiradores, sob a influência e o raciocínio de Cássio e a bússola moral de Brutus, estavam convencidos de que a morte de César era o único caminho para evitar que Roma caísse sob o jugo de um rei. Eles se viam como libertadores, não como assassinos. A facada que planejavam não seria um ato de ódio pessoal, mas um sacrifício doloroso. O preço para salvar a liberdade. Era um ato justificado, acreditavam, pela preservação de algo maior que qualquer homem, a própria República Romana, um conceito que se tornara mais uma fé do que uma forma de governo. A complexidade de suas motivações revela o paradoxo central da traição. Homens de honra, impulsionados por nobres ideais de liberdade, foram compelidos a cometer um ato de brutalidade extrema contra aquele que lhes estendera a mão. O destino de César estava agora selado, não apenas por sua arrogância, mas pela interpretação implacável de liberdade feita por seus próprios aliados. Mesmo um homem da estatura de Júlio César, que moldara impérios e desafiara deuses, não estava imune às sombras do presságio. Nos dias que antecederam a fatídica data de 15 de março, uma nuvem de avisos ominosos pairava sobre Roma, uma melodia sombria que apenas a arrogância de César era capaz de ignorar. Sua esposa, Calpurnia, atormentada por sonhos perturbadores, implorou-lhe para que não comparecesse ao Senado. Na noite anterior, ela teve uma visão terrível. O frontão da Cúria onde se reuniriam desabava, e César jazia morto em seus braços, seu corpo ensanguentado, um presságio visceral que a fez temer pela vida do marido. Mas os avisos não eram apenas fruto de sonhos angustiantes. Um vidente etrusco, de nome Espurina, abordou César publicamente, alertando-o especificamente sobre os idos de março. Cuidado com os idos de março, teria dito. Ao encontrar Espurina no dia do fatídico encontro, César, com um sorriso de escárnio, comentou que os idos haviam chegado e nada de ruim havia acontecido. A resposta do vidente foi sombria. Sim, César, mas ainda não passaram. A ironia trágica era palpável, mas o ditador, imerso em sua própria lenda, não podia ou não queria ver.
Essa era a essência da arrogância que o consumia, uma crença inabalável em seu próprio destino, quase uma blasfêmia aos olhos de muitos. Ele desprezava tais premonições como meras superstições ou a fraqueza de mentes menores. Para César, que se via acima das preocupações mortais, o medo era para os outros, não para ele. Esta autoconfiança desmedida o levou a um dos seus erros mais fatais, a decisão de dispensar sua guarda pessoal. Ele caminhava por Roma com apenas um punhado de assessores, um gesto para demonstrar que não temia ninguém, que seu poder era tão absoluto que nem mesmo os assassinos se atreveriam a levantar a mão contra ele. Era um ato de confiança suprema, para alguns, de cegueira fatal, para outros. Ao dispensar aqueles que poderiam tê-lo protegido, César removeu a última barreira entre ele e os punhais que já estavam afiados. Ele, que havia conquistado a Gália, derrotado Pompeu e se imposto como o senhor incontestável de Roma, negligenciou o perigo mais íntimo e insidioso, aquele que vinha de dentro dos homens que ele perdoara e que agora se moviam nas sombras, aguardando o momento perfeito para concretizar a sua derradeira traição. A ignorância dos avisos não foi um lapso, mas a manifestação final de um gênio que se acreditava intocável. Naquele dia que se tornaria infame, o 15 de março de 44 a.C., Júlio César, apesar dos múltiplos avisos e premonições macabras, dirigiu-se ao Senado com sua costumeira confiança. Sua arrogância havia silenciado o vidente e dispensado seus guarda-costas, deixando-o perigosamente exposto no coração de Roma. Ao entrar na cúria de Pompeu, o ar tornou-se pesado e os conspiradores, meticulosamente posicionados, esperavam o sinal. O momento chegou quando Tílio Cimber se aproximou, implorando pela revogação do exílio de seu irmão. Enquanto César o dispensava com irritação, Cimber puxou a toga do ditador, o gesto combinado que iniciaria o assalto. Casca foi o primeiro, desferindo um golpe no ombro que apenas arranhou César. O ditador, espantado, agarrou o braço de Casca e bradou, mas a confusão e a surpresa foram esmagadoras. Em uma fração de segundos, os outros conspiradores avançaram, seus punhais brilhando friamente. O ataque foi uma frenética e brutal dança de lâminas. 23 facadas atingiram o corpo do homem que governara o mundo. Cada golpe uma traição, um acerto de contas, uma tentativa de restaurar a liberdade que eles acreditavam estar morrendo. César tentou resistir, cobrindo o rosto com a toga, até que seus olhos encontraram os de Brutus, seu amigo, seu protegido. A lendária frase "Et tu, Brute", se proferida, não foi um lamento, mas um reconhecimento amargo do golpe final, a facada mais dolorosa, vinda de quem menos esperava. Não havia mais para onde correr, nem quem o salvasse. Ele caiu, não distante da estátua de Pompeu, seu antigo rival e genro, cujo fantasma parecia observar o final trágico. O sangue de César manchava o mármore, um espetáculo visceral de violência e traição. Os conspiradores, com os punhais ainda ensanguentados, ergueram-se alguns, tentando justificar o ato com gritos de "liberdade, liberdade", proclamando-se salvadores da República. No entanto, o ato sangrento não foi recebido com a libertação esperada, mas com pânico. Os senadores não envolvidos, aterrorizados, correram para fora do edifício, espalhando o horror pelas ruas. O corpo de Júlio César permaneceu no chão por horas, um símbolo inerte do poder derrubado e da brutalidade da ambição política. Quando a notícia se espalhou e a população romana finalmente se deparou com a cena, o choque foi imenso. Não havia celebração imediata, apenas uma paralisia de incredulidade e incerteza. A traição brutal havia rasgado o tecido da República e a cidade, mergulhada em um silêncio pesado, preparava-se para as consequências imprevisíveis da morte de seu maior líder. Aquele corpo sem vida, jazendo aos pés da estátua de Pompeu, deveria ter sido o símbolo do renascimento da República.
Contudo, a realidade que se seguiu aos idos de março revelou-se um amargo paradoxo. A princípio, os conspiradores, banhados no sangue que acreditavam ter purificado Roma, proclamaram a tirania morta. Brutus e Cássio, com as adagas ainda pingando, tentaram justificar seu ato ao Senado atônito e ao povo confuso, esperando ser aclamados como libertadores. No entanto, encontraram apenas um silêncio pesado, prenúncio de uma tempestade. O funeral de Júlio César transformou o choque inicial em fúria popular. O testamento de César, lido publicamente, revelou sua generosidade póstuma, legando 300 sestércios a cada cidadão romano e suas propriedades à cidade. Essa benevolência, somada à exibição de seu corpo esfaqueado e à oratória inflamada de Marco Antônio, virou o jogo de forma decisiva. Antônio, seu leal general, usou o corpo de César como arma retórica, descrevendo as 23 facadas como uma traição pessoal. A multidão, antes indecisa, explodiu em lamentações e um desejo avassalador de vingança. O povo de Roma, que havia idolizado seu conquistador, agora se via confrontado com a imagem brutal de seu ídolo assassinado. A traição, antes vista como um ato de coragem republicana por alguns, transformou-se em vil perfídia aos olhos da massa. Os conspiradores, que imaginavam uma gloriosa recepção, viram-se obrigados a fugir da cidade sob ameaça de linchamento. Brutus e Cássio, os supostos salvadores da República, foram caçados como criminosos, seu idealismo desfeito pela realidade da ira popular. O vácuo de poder deixado pela morte de César não trouxe a liberdade almejada. Em vez disso, precipitou Roma em um abismo ainda mais profundo de caos e guerra. A República, já enfraquecida, desintegrou-se completamente. Marco Antônio, com sua ambição, e o jovem Otaviano, herdeiro adotivo de César, surgiram como as novas forças dominantes. Eles formaram o segundo triunvirato, inicialmente para vingar César, mas rapidamente se voltaram um contra o outro em uma disputa implacável pelo controle supremo. O que se seguiu foi uma nova e devastadora guerra civil, com duração de mais de uma década, mergulhando Roma em mais sangue e sofrimento. A esperança de restaurar os antigos valores republicanos, que motivou os conspiradores, provou-se uma ilusão fatal. Ao tentar matar o tirano, eles não haviam destruído a tirania, mas apenas acelerado a sua metamorfose. Júlio César, o gênio que se tornou tirano e que foi traído pelos seus, deixou como legado não a restauração de uma velha ordem, mas um vazio preenchido por novas ambições, pavimentando o caminho para o Império Romano e o fim definitivo da República que os conspiradores tentaram salvar. A facada pelas costas, longe de libertar Roma, apenas selou o destino de uma era e inaugurou outra. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.